E aí, jovens, aqui quem ia falar é o Tio Sam, e hoje eu vou fazer um vídeo que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, mas tinha muito tempo que eu não fazia. E ele é um vídeo bastante informativo e eu acho ele bem bacana, independente do seu nível aí, né, de jogabilidade dentro das cartinhas Pokémon. Se você tá querendo aprender a jogar agora, se você acabou de aprender a jogar, se você já joga há muito tempo, se você é jogador profissional, esse vídeo eu acho que ele é útil pra todo mundo. E normalmente você sai dele aprendendo alguma coisa. Por ele ser tão rico assim, para contar com o incentivo de vocês aí a vencer esse poderoso algoritmo do YouTube e não flopar, vamos fazer hoje um vídeo de perguntas frequentes sobre a nova coleção Máscaras do Crepúsculo, e eu conto com o like de vocês, com minha interação de comentário, ou se você ainda é novato por aqui, simplesmente se inscreva no canal. A gente vai maratonar um monte de coisa aí sobre essa coleção. Você vai sair daqui sabendo tudo da coleção Máscaras aí do Crepúsculo, não somente com esse vídeo, mas com o nosso conteúdo até o lançamento dela, que vem aí dia 24 de maio. Então vamos falar um pouquinho das mecânicas, como é que essas cartas interagem, e esse vídeo já vai ser fortíssimo para quem quer aí jogar eventos de pré-lançamento. Também são vídeos que fazem muito sucesso aqui no canal, para quem vai jogar, né, os desafios estratégicos, e aí você já fica sabendo de algumas interações, não comete alguns erros de, eu pensava que essa interação funcionava desse jeito, mas na verdade ela funciona de outro, e aí você simplesmente, né, perdeu, entrou numa attacking phase, errou, cometeu um misplay e vai ficar se cobrando depois. Vamos estudar juntos aqui sobre as coisinhas que podem acontecer nesse jogo. Eu vou abrir aqui um PDF que foi feito pela galera da Pokegym. Vamos começar com as habilidades Pokémon. Então a gente tem aqui essa habilidade Feromone, vamos assim dizer, né, do Fezandipit, que é aquele passarinho, né, que tem na coleção. Se eu tiver, né, o Fezandipit com a Drena Feromone aí, né, o nome da habilidade, como Pokémon ativo, e ele só tiver com a Legacy Energy, que é aquela energia Ace Spec dessa coleção, aquela energia rosa, ligada nele, né, para usar o ataque Energy Feeder no turno dele. Eu também vou ter a habilidade protetora, né, da habilidade aqui durante o turno do meu oponente. Qual que é a pergunta aqui, basicamente? O que é que tá acontecendo, para eu explicar? Ele tem uma habilidade que fala que se o tipo de energia, ele tiver uma energia noturna ligada nele, acontece alguma coisa, né, tipo de um tipo específico, tipo A. A habilidade fala que se ele tem uma energia do tipo A ligada nele, ele faz alguma coisa. Porém, o ataque dele é uma energia do tipo B. E aí, na hora que a gente tá usando esse ataque, tecnicamente a gente escolheu essa energia ser do tipo B, né? Ela tá ali sendo do tipo B e passou pro oponente. Então assim, pô, como eu usei uma energia do tipo B pra atacar, será que eu também tô com a energia do tipo A? E a resposta é sim, porque enquanto a Legacy Energy ela vai prover sempre uma unidade de energia, mas ela está provendo todos os tipos de energia ao mesmo tempo. Então, se eu tiver com uma energia de grama, acontece alguma coisa? Tá acontecendo. Se eu tiver com uma energia de fogo, acontece alguma coisa? Tá acontecendo. Sempre que você tiver dúvidas muito próximas dessa, você pode copiar e colar a resolução dessa interação específica com essas cartas, que também vai funcionar aí. Vamos lá agora para a habilidade da Ariados, que é a Big Net. Esse custo de recuo extra, né, que a habilidade Big Net da Ariados aumenta, tipo assim, é aumentado pelo ataque String Bind. Então assim, o ataque dela vai causar ali, né, mais dano diante, né, de tipo, tá interagindo diretamente com o custo de recuo. Ela não aumentou o custo de recuo da carta do oponente? Mas é que o ataque só conta as cartas as informações que estão impressas na carta. Eu acho que a dúvida seria mais ou menos para esse lado. E não, o ataque tá interagindo com todos os efeitos que estão acontecendo naquele momento. Essa equação, ela vai entrar naquele momento. Então sim, conta. A outra pergunta envolvendo essa habilidade Big Net da Ariados: se o meu Pokémon ativo tiver com 30 de vida, né, faltando aí, e ele tiver com Skate, né, que é aquela ferramenta da coleção anterior, se não me engano, né, já lançada de forças temporais, e o Skate fala que não vai ter custo de recuo quem tem 30 ou menos de vida, né, ele reduz 1 de custo, mas se você tiver com muito dano já na carta ali, né, faltando 30 de vida, ele vai deixar o custo de recuo 0. A habilidade Big Net do Ariados vai afetar esse custo de recuo? O ataque vai lá, fez as cartas, interação, pronto, zerou o recuo. Aí depois vem o custo, a habilidade da Ariados, e adiciona 1 de recuo. Não, a gente tem um valor total de informações aí. O Rescue Board fala que o recuo é 0. Então aqui tipo, tá colocando um monte de informação na equação. Tal, no final multiplica por 0.
Quanto é? 0, entendeu? Não interessa o que tiver acontecendo, então tá ali falando já, né? Não, o custo de recuo do Pokémon vai ficar por 0, né? Por causa do Rescue Board. Ele não vai ser aumentado pela Big Net. Aqui temos a habilidade do Twakey, né? O Boom Boom Groove, carta inclusive que vai estar aí no pré-release. Se eu tiver um Pokémon com habilidade, né? Festival Lead no spot ativo e eu tiver mais do que um Twakey em jogo, eu posso usar mais do que uma habilidade Boom Boom Groove? Sim, elas vão combar basicamente. Ela só pode ser usada, né, se tiver o Pokémon com Festival Lead ali ativo. Já tem um Pokémon com Festival Lead? Você tem vários Twakey no banco? Pode usar de todos eles, entendeu? Cada Twakey pode usar a habilidade uma vez, e se você tem vários Twakey, você vai usar essa habilidade várias vezes. E agora já vamos diretamente aqui com a habilidade Festival Lead, né? Ele tá colocando aqui como exemplo o Deepling, mas também vai ter o Goldeen, vai ter o Swirlix, tem outros aí. Se eu tiver um TM, né, ligado em um Pokémon que tem o Festival Lead, a habilidade, né, vai deixar eu usar o ataque desse TM 2 vezes. Então tem vários TMs por aí. E o Festival Lead basicamente tá falando pra você atacar 2 vezes, né? Que você, determinado ali, né, cumprindo o efeito, você vai poder usar ataque com aquele Pokémon 2 vezes. E não, né, o Festival Lead não vai deixar os ataques de TM funcionarem 2 vezes, né? Ele tem que ser um ataque. O que o Festival Lead libera é um ataque printado na carta. Então esse ataque extra que ele tá ganhando através de outra carta não entra nesse bônus do Festival Lead. A segunda pergunta é, se eu tiver um TM, né, ligado no Goldeen com Festival Lead, e eu posso usar o ataque, por exemplo, Whirlpool, que é um ataque da Goldeen, um ataque que tá impresso na carta, porém trigou o Festival Lead, certo? Agora eu posso usar um ataque extra. E agora no meu ataque extra, eu posso usar um ataque de TM? E a resposta segue a mesma, tá? Não, você não pode usar o Festival Lead para usar o ataque de TM, tem que ser um ataque printado no Pokémon. Vocês entenderam a diferença da primeira pergunta para a segunda pergunta? Basicamente ele cumpriu as regras, beleza. Só que em algum momento, tecnicamente, ele quer levantar essa pergunta do eu quero usar o meu ataque de direito no turno. Se eu quiser usar um ataque de TM com a Goldeen, eu posso? Pode. Você usa, passa o turno normal. Você só não tem como usar de nenhuma forma trigar esse negócio de atacar 2 vezes com o Festival Lead com o TM. É isso, em nenhuma situação a resposta para elas é não. Temos aqui o Hero Spirit da carta Palafin X, né? Palafin X, ele tem uma habilidade que, igual tá falando aqui, ele é bem literal, né? E você só pode colocar essa carta em jogo diante, né, do efeito do Palafin Zero to Hero, né, que é a versão dele normal ali, Baby, né, de um prêmio só. Você não tem como colocar essa habilidade de nenhuma outra forma, tá? A única exceção de você poder colocar essa habilidade de alguma forma, porque, tio Sam, mas aí tem coisa em campo que tá anulando minha habilidade. Tem coisa em campo que tá tirando habilidades e outras coisas. O problema é que a habilidade, a carta na sua mão, ela tá com a habilidade. Se tem alguma coisa em campo que tá tirando a habilidade do que tá em campo, é na hora que entra em campo. E antes dela entrar em campo, ela tem essa habilidade. Aí ele até relembra aqui com algumas respostas de alguns exemplos de carta como o X-Maniac, né? E como o Garbotoxin, aquela habilidade do Garbodor, que esses sim, eles paravam os efeitos, ele falava, parou geral, parou tudo. Ele removia habilidades dos pokémons, incluindo na mão. Ele falava, na mão não tem, na pele de descarte não tem, nada tem. Então se você tivesse um bloqueio total envolvendo todas as áreas, sim. Mas no momento nós não temos nenhuma carta desse jeito que bloqueia, né, os textos das cartas ainda na mão. Então sim, só tem uma forma de baixar o Palafin, não tem como você inventar aqui a roda. Tem que ser através da habilidade do efeito do Palafin Zero to Hero para você trazer o Hero's Spirit do Palafin X. Temos aqui também o Raccoon Directive do Dracloak. Essa é muito interessante. O que acontece se eu usar, né, o Dracloak's Raccoon Directive, que é a habilidade aí dele? Se eu só tiver uma carta no deck, basicamente a habilidade dele fala, compre 2 cartas, coloque uma carta na mão, ponto. Aí ele vem, pegue a outra carta e coloque no fundo do deck. Se eu só tenho uma carta no deck, o que acontece?
Como habilidade, tem que, né, aqui é um bom momento de você entender o quanto ponto final ele normalmente é importante no Pokémon TCG e ele funciona de uma forma legal. Então a primeira coisa é, põe uma carta na mão, ponto final. Então você vai ter que pôr essa carta na mão, e é o que tá dando aqui a resposta, né? E depois, como não tem outra carta pra você colocar no deck, não tem outra carta pra você colocar no deck. Você obrigatoriamente tem que pôr essa carta no deck. Você não tem como, deixa eu ver, ah não, eu não curti, eu vou pôr aqui no fundo do deck essa última carta, tô satisfeito, eu só queria saber qual carta é. Usou a prioridade aqui, né? A primeira frase é comprar uma carta. A segunda frase é, pegue a outra, coloque no fundo. Então, como tem pontos finais aí separando, o efeito aqui ele é obrigatório. Se você usou a habilidade, você tem que comprar uma carta. E aqui vamos mais uma vez aqui pra Zero to Hero, né? Se eu usar o meu Palafin Zero to Hero habilidade, eu tenho que embaralhar tanto o Palafin quanto o Finizen, né? Que é aquele golfinho básico, o pequenininho, no deck, ou somente o Palafin estágio 1, já que a carta tá escrito nela, né? Embaralhe esta carta no deck. Olha o que tá escrito na carta, né, galera? Embaralhe esta carta no deck. E a resposta é, apenas o Palafin volta pro deck. O Finizen, que é o básico, ele fica em jogo, entendeu? Embaixo do Palafin X, que tá entrando agora por conta da habilidade. Então, assim, você não vai voltar os dois pro deck pra ficar fazendo, né, basicamente um loop infinito disso daí. E aí, vamos agora pra resoluções de ataques, né, dúvidas de anti-ataque. Aí temos aqui o ataque Quick Sign, né, da Volbeat. Eu posso usar o ataque Quick Sign da Volbeat no meu primeiro turno? E aí você pode usar ele em qualquer turno, não somente no seu primeiro turno. Porque basicamente é um ataque que tá falando que, no primeiro turno você pode usar esse ataque. Então, assim, será que é um efeito? É um ataque que é exclusivo de usar o primeiro turno? Não, o efeito do ataque ele só te libera usar em uma situação, vamos dizer assim, extra. Mas ele continua sendo um ataque normal e pode ser usado em qualquer outro momento, tá? E vai ter um combinho aí de Volbeat Illuminais, né? Illumise, agora até esqueci o nome do Pokémon. Vai ser basicamente igual aí, qualquer texto que você vê dessas cartas que faço isso daqui, é óbvio, você já sabe a regra. Por exemplo, não pode usar apoiador, né, no primeiro turno. Aí tem um apoiador que fala, pô, você pode usar esse apoiador no primeiro turno. Só que quer dizer que você só pode usar aquele apoiador no primeiro turno? Não, quer dizer que você pode usar como extra aquele apoiador no primeiro turno, entendeu? Não extra de apoiador, né, a uma unidade por turno, mas é um efeito extra dele. Obviamente, em qualquer outro turno banal, você também poderia usá-lo normalmente. Aí aqui temos o Ribril, ataque do Sinistia X, né, o nosso Pokémon aí, chá verde. Tem um efeito do Sinistia. Se algum efeito prevenir o ataque Sinistia Ribril de colocar danos no Pokémon que eu dei alvo, eu ainda tenho que embaralhar as energias de grama que estão ligadas nele no deck. Fui lá e ataquei. Vou escolher um monte de energia, virou um tanto de dano, tô colocando dano no alvo. Vral, foi. Aí no alvo cai um Protect, assim, protegeu. Eu tenho que embaralhar as energias, eu tenho que tirar, e bom, sim, você tem que devolver, né? A questão é diferente a situação de quando você vai fazer algo que não tem como você fazer, então te impossibilita, e aí o Pokémon meio que não deixa você jogar cartas à toa, e aqui não é um caso que você tá usando cartas à toa, você tá meio que voltando as energias pro deck, você seria obrigado a voltar as energias pro deck, na verdade, mesmo sem nenhum efeito, e tem outras situações que agora eu não tô lembrando, mas vai ser sempre desse jeito mesmo, entendeu? O jogo, ele te deixa errar, tá? Basicamente, o Pokémon TCG, ele te dá a prioridade do erro. Você quer atacar num bicho que protege o seu ataque? Ataca. Ataquei no bicho que protege meu ataque. Ah, não, ele tá protegendo. Ah, não, se ele tá protegendo, eu quero mudar o alvo, eu quero atacar em outro. Ou então, não, então eu não posso usar esse ataque, eu quero usar... Não, já tá atacado. Primeiro você ataca, primeiro funciona, aí chega lá e depois... e anula, basicamente. Shinobi Blade do Greninja X. Se eu usar o ataque Shinobi Blade aí, né, e escolher procurar o meu deck por uma carta, eu posso pegar aquela carta que eu tinha que colocar na mão e não encontrar nenhuma, sabe? Se eu não quero nenhuma. O ataque do Greninja, ele fala que você pode buscar uma carta no seu deck, tá? Então é muito importante essa palavra, essa, né, Mei... Você pode... Então aqui é opcional. Porém, ele fala que se você buscar no baralho, você pode buscar uma carta no seu baralho. Se você buscar,
pegue uma carta e coloque na mão. Aqui não é igual cartas, por exemplo, Ultra Bola, que você dá alvo, né, vai ver o seu deck, mesmo tendo o Pokémon lá, e essa informação não sendo pública, ou sendo pública, você pode falar, eu não quero buscar nenhum Pokémon, entendeu? Nessas situações de busca no deck, você pode. Aqui do ataque, não. Ele fala que você pode buscar no seu baralho uma carta. Se você olhou o seu baralho, começou a olhar, agora você tem que pegar uma carta e pôr na mão. É obrigatório mesmo que não tenha nenhuma carta do deck que você quer colocar na mão. Essa basicamente é a pergunta, porque por algum motivo você não quer pegar nada, você quer deixar no deck, você não poderia fazer isso. Se você buscou, você obrigatoriamente tem que pôr uma carta na sua mão. Aí temos aqui também Slow Crunch, o ataque do Pinsir, né? Se eu usar o ataque Slow Crunch do Pinsir, do Pokémon ativo do oponente, e ele recuar, né? Ou evoluir, ele ainda assim vai ser nocauteado? Não, basicamente porque esse efeito, né, essa maldição aí que você colocou na cartinha do seu oponente, evoluindo ou movendo ele pro banco, basicamente vai estar curando todos os efeitos. E aí tem a pergunta, se o Pinsir que usou o Slam Crunch, né, recuar, ou o oponente nocautear o Pinsir foi lá, fez uma, né, jogou o efeito na cartinha do seu oponente, pô, sei lá, jogou essa pseudo-maldição, vamos assim dizer. E o oponente foi lá e matou o Pinsir, né? Ou o Pinsir nem tá lá mais, o Pinsir sumiu, recuou, foi pro banco. Essa maldição continua no Pokémon defensor, né? Ele ainda vai ser nocauteado? E a resposta é sim. O efeito dessa maldição tá no Pokémon que recebeu o ataque Slow Crunch. É tipo, pegou, triscou, tá lá o efeito já. Não importa mais se o Pinsir foi embora, se o Pinsir morreu, entendeu? Foi nocauteado, o efeito fica na carta que recebeu o ataque. Slow in Perfume da Illuminize, ó lá, vai ser a mesma coisa. Eu posso usar o ataque da Illuminize Slow in Perfume no meu primeiro turno, mesmo se eu for o segundo jogador? Sim, esse ataque, né, não tipo assim, esse ataque é restrito pra fazer apenas isso, né? E dessa vez aí, né? Nessa situação. Então, assim, o da Illuminize seria desse jeito aí. Então, assim, posso usar o ataque da Illuminize Slow in Perfume se for o meu primeiro turno e eu for o segundo jogador? Sim. String Bind da Ariados. Bom, esse custo, né? Esse dano por custo de recuo que o Ariados coloca com a habilidade Big Net, ele é aumentado quando dá o String Binds Attack? Claro, né? Basicamente tipo, tem um combo de uma carta só, né? Ela aumenta o custo de recuo, ela bate mais pra cada custo de recuo na carta do oponente. É claro que esses efeitos são combinados, né? Que talvez a dúvida fosse tá, esse custo de recuo a mais é só pra se eu for recuar, né? Mas pra dano de ataque não conta. É claro que conta pra tudo. Undulating Slice do Walking Wake, né? O nosso Suicunão aí, dinossauro. Eu posso colocar 9 marcadores de dano no Walking Wake pra usar o ataque lá, né? E mesmo que essa quantidade de dano resulte no nocaute do Suicune, né, do Suicunão aí do nosso Onda-Ando, e a resposta vai ser assim, como o efeito do ataque fala, coloque até 9 marcadores, né, coloque 9 marcadores nesse Pokémon. A resposta vai ser sempre sim, você pode colocar mais marcadores do que a quantidade da vida daquele Pokémon. Então você coloca os 9 marcadores, porque você colocou 9 marcadores, vai causar o dano 20 vezes aqueles marcadores que você colocou, e depois que o ataque terminar, o Onda-Ando vai ser nocauteado, porque ele tem mais dano do que essa quantidade de pontos de saúde ali, de pontos de vida. Como o texto fala que você pode colocar até 9, você pode colocar uma quantidade aí maior do que o tanto que você tem de vida sobrando. Se não me engano, ele tem 130, né? Então, assim, acho que a dúvida seria, na primeira vez eu usei e coloquei 9 marcadores de dano. Agora eu só tenho 4 de vida, então o máximo que eu posso colocar aqui de dano vai ser 4, porque eu só tenho 4 de vida, eu não posso pôr mais. E não, isso é um pensamento errado, você pode sim colocar mais, passar os seus pontos de saúde, causar o dano e depois você vai ser nocauteado também. Vamos lá para cartas treinadores, a gente tem aí a flautinha, né, o item. Eu posso usar a flautinha se o banco do meu oponente tá cheio? A flautinha é aquela carta que você olha umas cartas do topo do oponente, né, pega uns Pokémon básicos que você encontrou por lá e coloca no banco do oponente. E a resposta é não, se a gente tá olhando pro jogo, o seu oponente tem 5 Pokémon no banco.
ou então ele tem 4 Pokémon no banco e tá com alguma carta que, tipo estádio desmoronado ali, que reduz o banco pra 4. E se ele tá com o banco cheio, seja lá qual é a situação do jogo que deixou aquele banco cheio, você nem pode jogar a flautinha. Ah, eu quero jogar a flautinha só pra ver as cartas. Não tem como jogar a flautinha. As regras do Pokémon te impedem de jogar essa carta pra nenhum motivo. Sei lá, quero filtrar minha mão, quero tirar a carta da minha mão pra comprar mais com Bibarel. Você não poderia usar essa carta. É basicamente isso. Se eu jogar a flautinha, né, e encontrar apenas um Pokémon básico, eu tenho que colocar ele no banco? Aí é aquela questão lá, pô, é igual ao contrário da habilidade do Greninja, né? Como é um... você pode, mesmo que você... aí você encontrou um Pokémon básico, mas aquele Pokémon básico não é aquele ruim que você queria pôr no banco do oponente pra ferrar. É aquele que você vai até ajudar o oponente se você colocar ele. Então você não é obrigado a pôr não, tá? Então tá ali escrito Yumei, né, o forte. Você pode escolher qualquer número de Pokémon que você encontrou ali e colocar. Então se aquele Pokémon vai mais ajudar o seu oponente do que atrapalhar, e você não quer pôr ele, mesmo tendo revelado na carta, você tem o direito de escolher não quero colocar nenhum. Aí vamos pra Carmine, né? Aí Carmine, a carta que vai ser a mais cara da coleção. Eu posso jogar a Carmine em qualquer turno. E basicamente a Carmine é exatamente aquele texto que eu falei um pouco antes, que é uma carta que tem efeito extra quebrando a regra do jogo, falando que ela pode ser jogada no primeiro turno. E a gente não poderia usar apoiador no primeiro turno. Mas sim, você pode usar a Carmine em qualquer turno do jogo. Basicamente por conta desse texto dela. Ah, tô no turno 5, ainda posso usar porque tá falando que só pode usar primeiro. Pode usar. Ogre's Mask. O que vai acontecer? É aquela máscarazinha, né, do Ogerpon, que deixa você ficar trocando um Ogerpon por outro Ogerpon da pilha de descarte e ficar fazendo esse malabarismo. Posso pegar o Ogerpon de grama, tá? É que já tá em jogo, e trocar ele por um Ogerpon, tipo, sabe, que de grama também, entendeu? Da minha pilha de descarte. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Eu tô usando uma carta pra tecnicamente nada, mas nessa situação você pode, porque a carta fala troque um Ogerpon por outro Ogerpon na pilha de descarte. Você só não poderia fazer isso se a própria carta falasse: você não pode trocar o Ogerpon que já tá em campo por um Ogerpon do mesmo nome na pilha de descarte. Como a cartinha não falou isso, você pode trocar o mesmo Ogerpon pelo outro, mesmo Ogerpon ali da pilha de descarte com essa carta. Aí temos aqui o Rescue Board, que nem é dessa coleção. Ah, tem ele dourado, né, basicamente, nessa coleção. Então assim, se o meu Pokémon ativo tá faltando 30 ou menos de vida pra, né, que tá com, né, recuada ali, quer recuar, a habilidade do Ariados, Big Net, vai funcionar no seu custo de recuo? Aqui é porque agora tá na área de itens, né? E a resposta continua sendo não, o recuo da Ariados não vai aumentar o custo de recuo de alguém que é 0. Tem uma carta no jogo que tá falando que o recuo dessa carta é 0. Ah, mas eu tô aumentando 2 de recuo. Não interessa, o recuo dessa carta é 0. E aí vai ter prioridade essa cartinha. Energy Card, aí temos aqui a Legacy Energy. A pergunta é, de novo do Fezandipitch, né? Fezandipitch, colocar energia, tudo mais, basicamente, pra usar eu vou ter, né, habilidade e poder usar o ataque. Então é sim, né, porque ela é a mesma resposta aqui, ela é apenas uma energia, um númerozinho de energia. Então como o ataque é 1, como a habilidade pede uma energia, ela é 1. Só que ela vai prover todos os tipos de energia por turno. E pra finalizar aqui sobre, né, gameplay gerais aí sobre deck, eu posso ter 4 Teal Mask Ogerpon X e 4 Hairflame Mask Ogerpon X no meu deck? E a resposta vai ser sim, porque todos eles têm nomes diferentes. Pô, tio Sam, pra mim a regra era que eu só posso ter 4 do mesmo Pokémon, né? E não, você está com essa regra errada na sua cabeça. Você pode ter 4 Charizard V-Astro, 4 Charizard V-Max, 4 Charizard V-União. Então você vai poder ter 4 de cada, porque o nomezinho da carta é aquele nomezinho que tá em cima. Agora, se fosse só Charizard, por exemplo, tem 2 baralhos iniciais que tinham Charizard, né? Aquele do Leon e aquele ali de União de Aliados. Aquele Charizard, ele chama Charizard. Você não pode ter 4 Charizard de um e 4 Charizard do outro. Se o nome das cartas forem diferentes, tá tudo bem. Então lembrem-se disso. Não é sobre o mesmo Pokémon. Você pode ter mais do que 4 cópias
do mesmo Pokémon no seu deck, desde que o nome da carta seja diferente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele é um pouco mais técnico, né? Ele não é tão entretenimento assim, mas eu acho que o aprendizado dele é sempre legal. E essa daqui foram as escolhas, né, do Pokédin aí e basicamente as dúvidas principais que a Pokémon Company imagina que vai ter diante das mecânicas dessa coleção. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Isso é muito bacana. Coloquem aí nos comentários se vocês tiverem ainda alguma dúvida ou se vocês gostaram desse formato. Vamos vencer aí esse algoritmo do YouTube, deixar uns likezinhos, até porque no comecinho do mês, né, a gente ficou um bom período aí sem soltar vídeo. Se vocês puderem me ajudar a deixar esse canal rodando aí, né, mantendo o seu ritmo, eu vou agradecer demais. Então, é isso. Obrigado pelo seu tempo, por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Quer fazer pré-venda das cartas de Máscaras do Crepúsculo? Passa lá na Playground, já tá tendo inclusive Booster Box, já tá tendo ali as opções de sorteio. Todos os produtos novos que a Copag tá lançando agora em maio já estão disponíveis na Playground. Então não esquece de usar o nosso cupom TS182 e também o nosso cupom TioSam. Ele vai te dar descontos, vai fazer você pagar ainda mais barato na maior loja do Brasil. Obrigado, senhoras e senhores. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofist dos Brothers. Valeu demais. Tchau, tchau.